senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, sejam bem-vindos à nossa 24ª edição do Aprova a Defesa do Consumidor. A nossa primeira parte do nosso programa compreende falar um assunto sobre defesa do consumidor. E na segunda parte, nós vamos responder dúvidas que vocês podem enviar para aqui no próprio canal do YouTube, que a nossa equipe de marketing envia para mim. Você pode mandar via Facebook e você pode mandar para o meu e-mail, professorairton@gmail.com. Hoje eu quero conversar com vocês na nossa primeira parte de um assunto que está parecendo uma saga já, né? É quase um capítulo. Cada capítulo eu falo mais sobre telefonia. E eu quero continuar a falar sobre esse assunto, esta decisão que foi proferida lá no estado de Goiás e o tema dela é o seguinte: a TIM é condenada por ofensas no call center e bloqueio indevido de linha. Olha que absurdo, senhores. Eu quero falar com vocês sobre como deve ser o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, aproveitando esta condenação dessa operadora telefônica que a sua preposta, a sua representante cometeu um absurdo nesta situação. Olha lá. A TIM Celulares foi condenada a R$20 mil por danos morais do consumidor, que foi xingado por um funcionário da central telefônica ao reclamar. Ele ligou para reclamar e ele foi xingado. Teve sua linha telefônica suspensa. Então, a decisão foi da juíza, a doutora Luciana de Araújo Camapum Ribeiro, do 3º Juizado Especial Cível de Anápolis. Anápolis, se você ainda não teve oportunidade, uma belíssima cidade próximo ali de Goiânia, certo? Então você pode ir lá, tanto Goiânia como Anápolis são duas cidades maravilhosas que você pode conhecer e vale a pena. Então, a magistrada observou o seguinte, que a empresa não contestou as alegações do cliente para fins de defesa, apenas citando o bloqueio e tudo mais, considerando ainda, palavras dela, que a contestação foi completamente vaga, tendo como certo que o bloqueio decorreu da atitude da preposta. Então, olha o que consta nos autos o que aconteceu. Que o cliente, que é um colega, atua como advogado, certo? E estava atendendo em seu escritório quando recebeu uma chamada da TIM com o código DDD 31. Ele atendeu e a pessoa se identificou como sendo do call center dessa empresa. O homem pediu desculpas e disse que estava a serviço, estava trabalhando. Contudo, a resposta da funcionária foi a seguinte: também estou trabalhando. E o xingou. Senhores, olha só. Assustado, o colega colocou o telefone no viva voz, certo? E pensando ter ouvido errado, a funcionária confirmou que o agrediu verbalmente, e olha o absurdo, ofendeu-o novamente e ameaçando nunca conseguir comprovar as ofensas, já que ninguém enviaria a gravação da conversa. Parece sacanagem. Parece que a gente está vivendo num mundo em que nós estamos, consumidores, prestando um favor para o fornecedor. Encerrado de abrupta ligação, o advogado contou que ligou para a operadora pedindo o conteúdo da chamada anterior, mas foi informado que não seria possível, já que não havia registro da chamada naquele dia. Bem proposital também essa situação, né? Bem interessante. Em seguida, seu telefone teria parado de funcionar, não podendo realizar ligações. Ou seja, uma preposta, porque o que diz o Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável por atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Culpa em elegendo ou em vigilando. Ou você não elegeu a pessoa adequadamente, ou você não vigiou quem você tinha que vigiar. Então é responsabilidade do fornecedor indenizar o consumidor por um absurdo, quer dizer, liga, é agressiva e não cumpre o que diz a legislação no que tange ao saque, que é isso que eu quero trabalhar com os senhores. Então, sobre o valor da indenização,
arbitrado pela juíza, palavra da juíza. A atitude da empresa por sua proposta é de extremo descaso para com o consumidor. E no caso em comento, é agravada pelo fato do autor estar trabalhando, atendendo um cliente e, além de ser importunado com a ligação, ainda teve que ouvir impropérios maldosos da despreparada atendente. Senhores, parece brincadeira uma situação como essa. Uma cidadã que está trabalhando, uma empresa que deveria ser uma empresa, uma multinacional, uma empresa que deveria primar por qualidade no atendimento, e se não o faz, não adianta colocar ator, famoso, gente famosa para fazer propaganda, porque aí, meu amigo, você está jogando dinheiro fora, porque se você não atende o teu cliente, aquela pessoa que está lá na ponta, recebendo e pagando pelo seu serviço, certo? Óbvio que não é política dessa empresa, ou eu não imagino ser política dessa empresa, tratar mal o consumidor. Mas se isto aconteceu, ela tem que ser punida. E só vai resolver o problema da telefonia neste país quando começar-se a pesar drasticamente a caneta. Porque quando doer no bolso desses maus fornecedores, aí eles vão começar a cumprir. E nós temos que utilizar, porque eles fazem isso, eles não mandam. E olha o que diz o decreto. Nós temos um decreto que regulamenta o SAC nesse país, certo? O Serviço do Atendimento ao Consumidor. Ele serve apenas para questão de serviços regulamentados. Operadoras telefonia, operadoras de TV a cabo, operadoras de planos de saúde, então são os serviços regulamentados. São esses, são regulamentados porque tem uma própria agência reguladora para isso, porque eles atingem todos nós, sociedade, certo? E olha o que diz o dispositivo. Este SAC ele é criado com finalidade de resolver demandas do consumidor sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão, cancelamento de contratos e serviços, certo? Então, olha, primeiro princípio fundamental é que o SAC ele foi criado para resolver, porque quando a gente vai atrás dessas empresas, quando a gente vai atrás do lugar, a gente não encontra, a gente não sabe onde ela está, a gente não sabe onde é que... Então, tá de sacanagem? Não pode uma coisa como essa. Aqui vai dizer que o serviço é gratuito, que a solicitação das demandas previstas não resultará em qualquer ônus ao consumidor, que muitas vezes não acontece, só cuidado. Eventualmente nós temos lá um serviço de sites, por exemplo, de vendas, certo? Nós temos lá americanas.com, submarinos, esses não são serviços regulamentados, então eles podem ter SAC, mas eles não estão obrigados a cumprir esse decreto, certo? Então, o SAC garantirá ao consumidor no primeiro menu telefônico, olha lá, e em todas as subdivisões do menu, falar com um atendente. E também ele tem que ter reclamação, e todos os atendentes têm que receber reclamações e cancelamentos. Reclamações e cancelamentos. Então, primeira coisa louca que não pode acontecer num SAC é você estar falando e não ter o que falar com o atendente num primeiro menu em todos os submenus. E a outra é que todos os atendentes têm que receber reclamações e cancelamentos. Sérgio, certo? Então, era uma moda, né? Tinha operadoras telecom no passado que você só conseguia cancelar se você mandasse uma carta, essa carta tinha que ser para o Mato Grosso, ela tinha que ser num dia par, não podia ser santo, você não podia estar chovendo nem feriado em qualquer lugar do mundo, era super fácil para o consumidor cancelar, certo? Aqui vai dizer como que vai ser o tempo, mas eu quero chamar atenção ao artigo 8º. O SAC obedecerá aos princípios da dignidade, boa-fé, transparência, eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade. Eu não sei qual princípio que essa empresa cumpriu e graças ao Poder Judiciário que, senhores, ainda muitos, claro, eu critico o tempo todo aqueles que merecem crítica, mas o Poder Judiciário ainda é o poder que sustenta essa nação e que normalmente tem feito atitudes, e como é o caso da Tim aqui, e que foi devidamente punido pela doutora
Luciana. A doutora Luciana, então, devidamente colocou esta empresa no lugar. Mas eu estou falando aqui porque esta foi a decisão, porque todas as outras operadoras fazem isso, todas as outras operadoras eu já ouvi falar de, ou pelo menos a maioria delas, faz esse tipo de tratamento inadequado e nós, enquanto consumidores, temos que exigir, fazer como o nosso colega fez, certo, o autor da ação, que foi lá e gravou. Por quê? Porque só assim que, de fato, eles serão evidentemente punidos. Porque eles não mandam a gravação, porque o primeiro erro foi atendido errado. O segundo erro foi ter não mandado a gravação. Olha o que diz lá, eles têm vários... No artigo 15 do decreto, será permitido o acompanhamento pelo consumidor de todas as suas demandas por meio de registro no mérito, se será informado no início do atendimento. É obrigatório a manutenção de gravação das chamadas efetuadas para o saque pelo prazo mínimo de 90 dias, durante o qual o consumidor poderá requerer o acesso ao seu conteúdo. E mais ainda, o registro eletrônico de atendimento será mantido pelo período de mínimo de 2 anos. Então, 90 dias é para você solicitar a gravação. 2 anos é o registro daquela conversa. E aí o problema é que o registro é que ela registra o que ela quer, né? Provavelmente ela não registrou que ela xingou. E o artigo 16. O consumidor terá direito ao acesso ao conteúdo do histórico de suas demandas, que lhe será enviado quando solicitado, no prazo máximo de 72 horas, por correspondência por meio eletrônico a seu critério. Senhores, então, olhe, ela cometeu o primeiro erro ao ligar para o consumidor e tratá-lo de maneira inadequada. O segundo erro foi ter tratado de maneira inadequada, ofendendo-lhe a integridade moral na frente do trabalho de um cliente, atrapalhando o trabalho que é um direito fundamental do cidadão. E o terceiro erro foi ter alertado que ele nunca ia conseguir provar e que não estava nem aí, e isso é um completo descaso das operadoras e a culpa é exclusivamente, para mim, na minha opinião, da Anatel. Então não pode a Anatel continuar deixando desse jeito. A ausência de fiscalização, certo? Eu, quando precisei da Anatel, que fiz reclamação, as minhas reclamações foram resolvidas. E quando eu digo que é culpa da Anatel, não significa que a agência reguladora é uma porcaria, que ela não presta para... Não, senhores, muito pelo contrário. Em todos os casos em que eu tive uma reclamação lá dentro, ela foi resolvida. Foi resolvida pelo fornecedor que não quer tomar multa. Só que em uma delas, eu pedi a multa e até hoje eu não recebi resposta da Anatel. Até hoje eu não recebi resposta da Anatel sobre o que foi feito com essa mesma que foi punida. Certo? Então veja, é uma coisa louca. E simplesmente, agora, a questão é antes, como permite que uma operadora opere nesse segmento altamente sofisticado sem que haja investimento adequado para atender os consumidores? Então limite a quantidade de linhas que ele vai poder vender. Porque se não tem competência para entregar com qualidade com todo mundo e tratar as pessoas bem, então não faça. Quem não consegue fazer, não tem que se meter a fazer, certo? Então, olha, esse decreto é muito importante, tenham aí em mente, certo? E pra TIM, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Quer dizer, milhões de reais que são gastos em propagandas para que você deixe uma... Ah, mas essa operadora é uma contratada, a gente não tolera isso. A responsabilidade é sua. E enquanto você não assumir isso, o Poder Judiciário vai fazê-lo assumir e você vai continuar tendo pessoas que vão te dar cartão vermelho. Porque eu te dar cartão vermelho não é nada. Eu quero é que todos os consumidores que sejam tratados inadequados te dêem um cartão vermelho. Aí eu quero ver como é que vai acontecer. Certo? E é muito comum. Esses dias a própria Copel, que é a companhia de energia elétrica aqui, eu liguei para fazer uma reclamação, eles registraram a minha reclamação, eu pedi a gravação e aqui está dizendo, será enviado quando solicitado, certo? Eu solicitei, aí eles disseram, não, o senhor não pode solicitar, certo? O senhor tem que solicitar pessoalmente no posto da Copel, certo? E aí eles vão lhe entregar no prazo que a legislação manda. Eu falei assim, mas eu tenho que me deslocar, não é isso que diz o decreto. Abri uma segunda reclamação e recebi a resposta formal da Companhia Elétrica do Estado do Paraná, dizendo que o procedimento dele está correto.
me desculpem. Então, eu estou rasgando o meu diploma se vocês estão com o procedimento correto. Isto é ética, transparência, isso é o princípio. Você tem que ir lá num dia, porque isso serve para burlar a legislação, para que não entregue a gravação, porque eu avisei. Coisas gravíssimas que estavam acontecendo, a minha tensão aqui é 110, estava chegando a 180 volts, certo? Então, é por isso que eles não liberam, certo? E é por isso que eles não liberam. Então, senhores, isso é muito comum. Tenham sempre a tiracolo esse decreto, certo? Que vai nos auxiliar aí a nos defender contra os maus fornecedores. E tenham sempre, façam a prova para que vocês favoreçam e recorram ao Poder Judiciário, que é o poder dessa nação que a gente pode confiar, que a gente sabe que está ali e é muito comum as pessoas falarem, porque o juiz é isso, o juiz é aquilo. Uma ou outra situação pode até acontecer. E eu até muitas vezes não concordo com a decisão de muitos juízes, mas eles são muito competentes e todos os juízes que eu conheço, eles merecem essa função. Tranquilo? Para a Copel, certo? Para a Companhia de Energia Elétrica do Paraná. Tranquilo, senhores? Beleza? Espero ter ajudado aí vocês e não deixe isso acontecer com vocês. Vamos para a segunda parte do nosso programa, que é a parte de dúvidas, certo? Então, quem me enviou via e-mail no professorairton@gmail.com foi o Júlio de Jesus. Júlio, um grande abraço para você aí, obrigado pela sua mensagem. Boa noite, professor, sou aluno do Aprova desde o ano passado. Gostei muito da sua aula de CDC. Obrigado, Júlio. Eu é que tenho um prazer imenso de poder conversar com vocês aí. Tenho uma dúvida, se puder me ajudar, agradeço. Tentei cancelar a minha assinatura de TV e o atendente, que é outro problema, né? Operadora de TV também, porque a Anatel costuma... atendente disse que se eu cancelar assinatura, teria que pagar uma multa de R$500, pois tinha recebido um desconto no mês de janeiro de 2014, com isso foi renovado meu plano por mais um ano, no caso janeiro de 2015. Pergunto, mesmo não tendo assinado nenhum documento, eles podem cobrar essa multa caso venha cancelar a assinatura? Júlio, seguinte, o Ministério Público, desde pelo menos que eu me lembro de 2010, tem pegado muito no pé das operadoras, mas mais uma vez eu entendo que existe falha na regulamentação. Hoje a Anatel disse que a fidelidade até um ano e tudo mais. Eu não sou contra a fidelidade e é até difícil a gente analisar esta situação no seu caso, certo? Se você pediu, porque pouco importa se você assinou o documento ou não, mas eventualmente você ligou, você pediu esse desconto. Agora, a questão é, a atendente foi clara com você, certo? Porque se ela foi clara com você na ligação, ainda que não tenha assinado o documento, olha, nós damos o desconto, certo? Mas a gente exige por esse desconto uma fidelidade de um ano. Valorar esta fidelidade é muito difícil, certo? Por quê? Olha só, a fidelidade, ela é um instrumento adequado, as operadoras telecom utilizam e não é errado, eu não acho errado elas utilizarem a fidelidade. Por quê? A operadora telecom, ela vende minutos, ela não vende aparelho de celular. Se ela te deu um aparelho de celular, se ela te deu um desconto nesse aparelho de celular ou na sua conta, eu acho justo que ela te peça essa fidelidade, certo? Então é uma questão de equilíbrio. Agora ela não pode te dar um desconto de R$10 e exigir uma fidelidade de um ano. Isto é injusto, é abusivo. Então o caso concreto tem que ser analisado, Júlio, especificamente quanto foi esse desconto, como foi ofertado isso para você, se foi a seu pedido ou não. O que eu te digo? Fidelidade não é errado. O que é errado é a desproporcionalidade. Eu discordo do Ministério Público quando ele diz que não pode ter fidelidade. Veja, claro que pode, certo? Alguns ministérios públicos de alguns estados da federação entendem que a fidelidade é errada. Eu não acho. Agora, determinados momentos a fidelidade é injusta, então tem que ver esse equilíbrio. Então a operadora, por exemplo, de TV, que vai exigir de você uma fidelidade porque ela te entregou um decoder, né, aquele aparelhinho para você, isso é um absurdo, isso é desproporcional, porque ela não pode prestar o serviço sem aquele equipamento, então isso é inadequado, certo? Agora,
certo ou errado. Lá em Minas parece que, eu conversando com um professor aqui do Aprova, que é procurador do Ministério Público, e ele me contou que em Minas o Ministério Público fez uma ação civil pública e as operadoras aí em Minas, elas abonaram a cobrança lá do terceiro ponto da operadora Telecom, certo? Então você tem 2 pontos, está no preço da mensalidade. Se você tem um terceiro ponto de TV, ele te cobra mais. E elas fizeram um termo de ajustamento que é questionável e tudo mais, existem limites, se há incomodado, se não está. Eu até acho melhor em relação de consumo não cobrar, mas tudo bem, vamos analisar esse problema num segundo momento. A questão é, se ela te cobra um terceiro ponto e ela te dá 6 meses de carência nesse terceiro ponto e te exige 1 ano a partir dali de fidelidade, é algo que é justo, certo? Então, se ela cobra, ela tem essa política. Agora, se ela te deixa o decoder, os 2 decoders, e aí ela fala que está exigindo exclusividade porque ela te deu o equipamento, tá de sacanagem. Aí não pode. Tranquilo, Júlio? Veja certinho no caso concreto e veja se isso foi proporcional. E veja se ela foi claro para você nessa oferta. Se não foi claro, se foi desproporcional, esta multa de R$500 eu entendo ser abusiva, ok? E aí o único meio de você tentar é Procon, certo? Sempre o pacote, operadora sempre você tem que trabalhar no pacote de defesa para ver se alguma delas funciona para ela, porque não está funcionando só reclamar na Anatel. Mas reclame na Anatel, faça porque também fala sobre operadora de TV, certo? Reclame na Anatel, Procon e no juizado se for evidentemente desproporcional aquilo que ele te entregou daquilo que ele te exige. Combinado? Tranquilo? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Senhores, chegamos ao cabo aqui da nossa 24ª edição do programa Prova Defesa do Consumidor. Foi um prazer conversar com vocês. Eu agradeço a todos pela atenção e parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até a nossa próxima edição. Até mais.